Ferida na boca que não cicatriza pode ser um câncer? Então aqui nesse vídeo eu vou trazer algumas imagens de lesões benignas, extremamente comuns, que não são câncer, e 2 casos de câncer de boca, câncer de língua, que é importante para que você veja a diferença, o quão gritante é a diferença, né? E geralmente o câncer de boca é fácil de diagnosticar, mas infelizmente muitos pacientes não procuram ajuda cedo. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Essa minha especialidade, cirurgia de cabeça e pescoço, é a especialidade que trata o câncer de boca. Não é dentista, não é cirurgião bucomaxilo, é uma especialidade médica derivada da cirurgia oncológica, que no câncer de boca o principal tratamento é a cirurgia. Então, nos casos iniciais, que seria o ideal, seriam procedimentos simples, 15 minutos, tirou, tomou, o paciente está curado. Mas infelizmente, como o paciente procura tarde, como esses 2 que eu vou mostrar mais à frente, os tumores são tão grandes que a gente precisa fazer cirurgias complexas, como tirar a língua toda, a glossectomia total, mandibulectomia, retirar a mandíbula, retirar a maxila. Então, infelizmente, o ideal seria que a gente evitasse essa extensão da doença, evitar esses casos em que a doença é muito avançada. Então, eu te peço, com esse vídeo aqui, que você compartilhe esse vídeo com pessoas que fumam ou pessoas que podem estar com câncer de boca, porque se a gente pega um paciente no começo do diagnóstico, que o tumor é pequenininho e essa pessoa trata, é muito mais fácil de tratar. Não vai precisar dessas cirurgias grandes que eu falei, não vai precisar de radioterapia e quimioterapia. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui as imagens. A primeira lesão, o tipo de ferida que aparece na boca, que no caso aqui não é câncer, tá? Então isso daqui todo mundo já teve, aqui é uma afta, né? Uma estomatite aftosa, é algo extremamente comum, costuma ser bem dolorosa, a lesão que em 1 dia, 2 dias aparece e depois já desaparece sem tratamento nenhum. A maioria dos tratamentos envolve o uso de pomadas na região que ajudam a cicatrizar, mas na maioria dos casos, se você não fizer nada de tratamento, ela vai desaparecer, tá? Pode usar algumas pomadas também que ajudam ao alívio da dor, às vezes tem relação com a higiene oral, às vezes tem relação com problemas de gastrite ou acidez do estômago, ou até com a imunidade, mas na maioria dos casos aparece e desaparece. Nada grave, não é câncer de boca. Todo caso de câncer de boca é importante que o paciente tenha um pouco de paciência, porque muitas lesões benignas, como essa daqui, elas aparecem e desaparecem depois de 2 semanas. Então a gente começa a se preocupar com feridas na boca que não cicatrizam depois de 2 semanas. Passou 2 semanas e aquilo dali está do mesmo jeito, ou está pior, principalmente se apareceu em pessoas que fumam e bebem, a vida toda fumaram, lá pelos 50, 60 anos apareceu uma ferida, aí nesses casos a gente se preocupa mais. Segunda lesão benigna, que não é câncer, que aparece na região do lábio inferior, na maioria dos casos, é essa daqui. Isso daqui é uma mucocele relacionada à glândula salivar menor. Aqui nessa região do lábio inferior, se você pega, você vai sentir várias bolinhas por baixo da pele, por baixo da mucosa, quer dizer, e essas glândulas salivares, às vezes o trauma dentário, às vezes na mastigação, você pode obstruir o duto da drenagem da saliva, dessa glândula, e ela começa a inchar, cheia de saliva. Tá? Esse tipo de lesão é benigna e acaba que quando o paciente tem uma cistocele, uma mucocele nessa região, fica mais difícil de se alimentar e facilita ele morder. Então, às vezes a gente tem que fazer pequenas cirurgias para remover essas lesões benignas, tá? Essas mucoceles, tá? Terceira lesão benigna, aqui é um fibroma, né? Um fibroma traumático, muitas vezes, às vezes morder a língua pode acabar ocasionando um excesso de cicatrização e forma uma bolinha na língua endurecida, que muitas vezes o tratamento também é cirurgia, você tirar essa cirurgia, esse tipo de lesão e mandar para biópsia para confirmar que é benigno, tá? Mas o aspecto da lesão, bordas bem irregulares, parece uma verruga, né? É o que a gente chama de fibroma, não é câncer, lesão benigna. E a quarta lesão benigna é o papiloma, né? O papiloma é um tipo de ferida que aparece na boca, muitas vezes na língua, papiloma escamoso, ele tem relação com o vírus HPV. O vírus HPV ele está relacionado a diversos tipos de câncer no ser humano, principalmente o câncer de colo de útero, o câncer de vagina, mas ele também tem contribuído com o aparecimento de câncer na região da cabeça e pescoço, principalmente na garganta, na região mais posterior, lá onde ficam as amígdalas, onde fica a base da língua. Outros tipos, o vírus HPV ele tem vários tipos. Tem os tipos 16 e 18 que são mais associados ao câncer, mas ele tem diversos outros que estão associados a lesões benignas como o papiloma escamoso. Tá? Em lesão como essa daqui você pode biopsiar para confirmar que é benigno, fazer tratamentos tópicos. Né? Muitas vezes essas lesões benignas, quem trata não costuma ser o cirurgião de cabeça e pescoço, muitas vezes é o estomatologista, um especialista da odontologia, né? Mas em alguns casos chega para nós. Já agora eu vou mostrar as imagens do câncer de boca.
Então aqui é uma imagem de uma paciente, né, uma idosa, que começou a ter a voz cada vez mais enrolada, falando com dificuldade, né, até que a família decidiu levar ela no médico e na consulta foi que foi examinada a boca, né, quando eu abri a boca da paciente, estava lá um tumor, né, desse tamanho. É bem fácil de diagnosticar, né? O câncer de boca, ele é uma ferida endurecida que ele pode ser esofítica, quer dizer, ele pode ser elevado, tipo uma grande verruga, às vezes parece um couve, ou ele pode ser ulcerado, uma ferida, né, aberta na região, muitas vezes da língua ou do assoalho da boca, da região embaixo da língua. São os locais mais comuns de câncer de boca e muitas vezes são os locais mais fáceis de examinar. A pessoa abre a boca com a lanterna, você consegue examinar essa região. Muitas vezes na consulta basta uma luva e a lanterna do celular a gente consegue examinar e consegue ver exatamente o tumor e já estimar, né, o quão grande ele está e o quão ele invade as estruturas, seja a própria língua, seja o osso da mandíbula, para planejar a cirurgia. Então aqui um caso claro de câncer de boca. Perceba que lesão bem diferente das outras lesões, justamente porque no câncer de boca, na maioria dos pacientes, né, o paciente procura ajuda muito tarde, tumores muito grandes. Da mesma forma que o outro caso de câncer de boca, né, esse paciente tinha uma lesão elevada, mas que aqui no meio ela já estava se ulcerando, né, por conta de necrose do tumor, uma lesão bem característica de um câncer de boca, o tumor já ultrapassava a linha média, esse paciente acabou indo para uma cirurgia de glossectomia total. Foi removido toda a língua, foi feito esvaziamento radical modificado do pescoço, porque ele tinha metástase, foi feita a reconstrução com o retalho peitoral, e esse paciente, após o tratamento, após a cirurgia, né, foi feito tratamentos com radioterapia, quimioterapia. Eu acompanho ele lá no HGF já há 2 anos, livre de doença, né, graças a Deus. Então é uma doença que tem cura, né? Eu deixei esse caso justamente para comentar sobre isso, né? O câncer de boca, mesmo em casos avançados, ele tem chance de cura. Em torno de 60% dos pacientes sobrevive até 5 anos, então quer dizer, de 10 pacientes, 6 escapam com tratamento, 4 infelizmente acaba morrendo por conta da doença. Então a informação mais valiosa é: procure ajuda cedo. Se tem uma lesão que está mais para as lesões feias que eu mostrei, 2 semanas e não melhora, né, em pessoas que fumam 50, 60 anos de idade, é melhor procurar ajuda, procurar um cirurgião de cabeça e pescoço que vai prosseguir em toda a investigação, tá? Eu vou gravar outros vídeos mostrando o passo a passo da jornada do paciente com câncer de boca, como é que é todo o tratamento, tá? Mas esse vídeo aqui, o principal mensagem é o diagnóstico, e muitas vezes é para acalmar pessoas que estão com ferida na boca, achando que estão com câncer, e quando a gente mostra aqui, a pessoa vê que não é câncer, tá? Então é isso que eu tinha para falar. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal, mande essa informação para mais pessoas para a gente ajudar a mudar essa trajetória do câncer de boca, né? Infelizmente os pacientes descobrem muito tarde.